vitória do Cruzeirão Cabuloso. Segue o líder, bebê. E a coletiva do técnico Pepa. Depois disso tudo, a análise do comentarista Luciano da Casa, aqui na Cruzeiro Esportes. Então vamos lá, Nação Azul. Pepa muito seguro, coerente, tranquilo, né? Na coletiva dele. Primeiro, começou ressaltando o Campeonato Brasileiro, falando da dificuldade, né? Que não vai ter adversário fácil, coisa que é verdade. Ficou explicando ali a dificuldade do jogo contra o Santos. Ele até falou que em alguns momentos ali o Santos do meio para frente, né, resumindo essa parte técnica do jogo, é um time muito qualificado, muito perigoso, né? Mas que em compensação não criou muito. As melhores chegadas do Santos foi erro de bolas de saída do Cruzeiro. E é verdade, né? O Santos não conseguiu imprimir um volume de jogo do Cruzeiro e conseguir vir com bola tocando, envolvendo. Realmente foi alguns vacilos individuais que faz parte do jogo, principalmente um jogo tão equilibrado, um jogo tão intenso, né? Então, uma das coisas também que o Pepa falou que é muito importante, pé no chão, sem oba-oba, porque a liderança, né, o Cruzeiro tinha 193 rodadas que não liderava o Campeonato Brasileiro. Além disso, é a 4ª vitória seguida do Cruzeiro, também com uma performance convincente. Então, o Pepa falou que é continuar com o pé no chão, e esse discurso é claro, né? O campeonato agora está só começando, para só em dezembro, não tem nada definido, pelo contrário. Do Dourado, né? Ele falou que cada vez mais vai ganhando ritmo de jogo, porque ele fez várias avaliações individuais. Que o Dourado é um jogador que tem que atuar como? Com volume ofensivo, para ter bolas aéreas para ele disputar, que é um jogador de finalização. Hoje ele disse que não é que entrou no sacrifício, mas entrou fora da função dele, mas que o objetivo era qual? Prender essa bola justamente para gastar o tempo, segurar essa bola no ataque, já que é natural que o Santos foi pro tudo ou nada no ataque, e ele se entregou muito, né? Mas falando de elenco, ele ainda citou o Stênio, citou o Nicão, citou o Daniel, que não está sendo usado, mas falando que o momento, cada hora vai ser de um, porque hoje foi do Wesley, né? Até perguntei para ele o que está faltando pro Wesley se soltar. Porque, querendo ou não, o Wesley deve carregar nas costas a pressão e a responsabilidade de ser o maior investimento do Cruzeiro na era SAF. Girou em torno de 15 a 18 milhões essa transação. E ele falou que é para esquecer esse assunto, independente de folha salarial, esse tipo de coisa, tem que zerar a página. Entre aspas, né? É claro que um discurso como líder é verdade, mas isso aí deve cair um pouco na mente dele e a torcida cria realmente essa expectativa. E o Wesley foi um jogador que ele foi muito determinante do Palmeiras, era um jogador agudo, partia pro mano a mano, e não era contra times pequenos, não. O Wesley chegou a ser protagonista em Libertadores, um dos campeonatos mais difíceis do mundo, e é novo, então não carrega no peso aquela história de perder mobilidade, de ser um medalhão, tá no final da carreira. Então eu ainda acredito que, assim como vários jogadores em campo deram uma volta por cima, né, com a camisa do Cruzeiro, eu acho que o melhor momento do Wesley ainda está por vir. Ninguém desaprende a jogar a bola, inclusive ele, que é muito novo, tem uma carreira toda pela frente. O Pepa falou uma coisa que é o mais importante, tanto no futebol quanto na vida. O Wesley trabalha muito, se dedica muito. Então, meu amigo, é questão de tempo, é questão de fase, que uma hora, se você trabalhar mesmo, se você buscar, uma hora a coisa vira de figura também. Tô torcendo aí pro Wesley, que tomara que seja a partir de hoje, que esses 2 gols que ele fez dê mais confiança, né? Falou do Vital, interessante ele falar do Vital, porque ele disse que o Vital está fazendo uma outra função de corredor e tal. Eu falo que é interessante porque o Pepa usava muito a palavra conforto nas últimas entrevistas, que ele gosta que o jogador fica na posição dele para se sentir confortável e render mais. Mas então é um ou outro, ele já começa a dar uma responsabilidade maior de acordo com a confiança. É o que eu falava muito do Paulo Pessolano. É legal a questão de dupla função? É legal. Existe no futebol? Existe. Mas é todo mundo que consegue dar conta disso, assimilar? Não é. Então o Pepa tem a linha de trabalho de conforto, um ou outro jogador que mentalmente, tecnicamente consegue, né, exercer uma função diferente, como é o Vital,
ele tá dando essa oportunidade. E por falar nisso, tá jogando muito, tá? Esconde a bola, toda a bola dá sequência. Se precisar driblar, dribla. Se precisar proteger, protege. Tem velocidade, tem passe. Realmente o Vital tá jogando fino da bola. Parabéns. Agora, 2 pontos importantes que não é média, mas é verdade em relação à torcida do Cruzeiro. Sempre bati nessa tecla, independente do biquinho, que o tanto que faz falta o torcedor. Diogo aqui, que acompanha, faz meu parceiro de transmissão, sabe o tanto que eu falava isso na pandemia, quando o Cruzeiro não conseguiu acesso. Se fosse no Mineirão, a história era outra, falava, né? Dito e feito, no ano que não teve pandemia, o Cruzeiro fez uma das campanhas históricas na Série B. E para mim, o Cruzeiro jogou muito mais que aquele elenco poderia render. Isso é até questão de estudo, isso é antropologia. O meio influencia o indivíduo, o clima, a camisa, pesa. Aí volta aí para quem acompanha sempre o Cruzeiro Esporte que eu falo. Torcida ganha jogo? Não ganha, mas ajuda demais. Vou dar um exemplo disso. São falas minhas, normais, né? Não é falta de criatividade, mas é coisas que eu acredito mesmo. O Pepa disse isso. Um dos momentos que ele ficou arrepiado, que ele ficou impressionado, foi o seguinte: no jogo, quando o Cruzeiro tomou o gol de empate, realmente a energia do Cruzeiro tinha caído e o Santos cresceu. A torcida correspondeu como se fosse gol do Cruzeiro. E nós falamos isso na transmissão. Realmente, pro Pepa é uma novidade, mas para nós não, né, Diogo? Desde o ano passado o Cruzeiro está nesse clima de intensidade. Isso aqui é de arrepiar. Aí outro ponto importante para fechar com chave de ouro é a tecla que eu bato também, não canso disso e vou falar, né? Obrigado, Independência. É até legal o ângulo aqui, dependendo do setor que você tá, porque tem muitos pontos cegos também. Ver o campo mais perto, mas nada que voltar para casa. É a melhor coisa do mundo. A nossa casa é o Mineirão, nós temos uma história, temos uma sinergia. O Mineirão foi feito pro Cruzeiro, o Cruzeiro foi feito pro Mineirão. E o Pepa falou um negócio que vai bugar a cabeça dele, né? Vai deixar ele maluco, sabe o que que é? Ele falou o seguinte: tô imaginando o jogo de quarta-feira. Por quê? Com 20 mil eu fiquei desse jeito, que o Pepa falou, ficou até emocionado. Eu tô imaginando com 40, 50, 60 mil ao meu favor. O Pepa é um novo treinador. Ele falou o seguinte: ele nunca teve essa experiência a favor dele. Em Portugal, ele já jogou contra 40, 50 mil, que é contra Benfica, contra o Porto. Mas do lado dele é a primeira vez, e você pode ter certeza, Pepa, a primeira vez a gente nunca esquece. E mesmo que seja a milésima vez como é a minha e de muitos torcedores, todo jogo é uma história nova. Vai ser sensacional esse clima, né? E nada melhor de que jogar contra quem? Um adversário gigante, né? Cruzeiro vai precisar muito da torcida dela. Você, então, está convocado, quem está assistindo a live. Vamos esgotar os ingressos. Por quê? Porque vamos esgotar os ingressos. É o Fluminense, atualmente joga o melhor futebol do Brasil. Ele deu um sacode no River Plate, a maior goleada da história do River na Libertadores. Fluminense meteu 5, mas é um time franco atirador também. É gostoso de ver um jogo do Fluminense. Com certeza o Cruzeiro vai ter as oportunidades dele e tem jogadores que para mim é a cara do jogo. Quem? Vital, que eu falei, Bruno Rodrigues, porque por mais que o jogo é dentro de casa, o Fluminense não sabe jogar recuado. Joga com a linha alta, vai vir para cima do Cruzeiro, então vai ser um jogo aberto de oportunidades. E é clichê, né? Quem errar menos vai ganhar o jogo, né? Mas eu tenho certeza ali que perante o nosso torcedor, eu estou muito confiante na vitória contra o Fluminense. E vamos fechar aqui, né? Torcendo para não ser nada grave do Bilu. No momento do lance eu fiquei preocupado que ele saiu pulando, momento nenhum ele encostou a perna no chão. E o que aconteceu? O juiz, imediatamente, ele olhou para o banco do Cruzeiro, eu estava reparando aqui, e os próprios jogadores do Santos, que estava perto do Bilu, fez até um sinal de substituição.
Aí eu fiquei observando ele com fisionomia de muitas dores, pôr na mão do rosto. Isso é ruim porque às vezes nem é pela dor, às vezes o jogador chora porque ele sabe da intensidade da lesão. E dito e feito, o Bilu não voltou. Ele saiu com o carrinho maca, nem conseguiu pisar no chão. De carrinho maca ele foi pro vestiário. Aí que eu falo que é um grupo, que é aí que eu falo que o Cruzeiro vai incomodar, vai brigar, vai dar conta do recado. O que ele fez? Machucado, ele veio de muleta. Em vez de ir embora e tratar, veio assistir o jogo junto com os companheiros aqui no banco de reserva, sem conseguir pisar de muleta, como se diz. Estamos juntos, né, pessoal? Deixa eu ver aqui que eu vou contribuir do banco de reserva. Isso aí, meu amigo, quando tem essa sinergia do elenco, quando tem essa sinergia com a torcida, o Cruzeiro é cabuloso demais. Sensacional! Fica aí, então, o registro da análise do nosso parceiro Luciano da Casa aqui na Cruzeiro Esportes. E como eu disse, logo depois da análise do Luciano, a gente já ia emendar o sorteio, porque hoje também é sábado, né, gente?